Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando continuidade a mais um subsídio teológico da Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição bíblica segundo trimestre de 2019, que tem sobre tema o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. E hoje estaremos fazendo um comentário, um subsídio teológico da lição de número 3, que será estudada no dia 21 de abril de 2019, que tem sobre tema entrando no tabernáculo, o pátio. Glória a Jesus. A lição pela qual nós iremos estudar, ela está dividida em 3 partes. A primeira parte é a parte do território de Israel. A segunda parte é a parte da cerca do tabernáculo. E a terceira parte é a parte da porta. Estes são os utensílios pelas quais nós estaremos comentando. Até então vai ser a primeira aula, o primeiro utensílio, a primeira vez que nós vamos estar comentando sobre o tabernáculo. O interessante desde o início, nós já temos a noção de fazer a diferença entre o tabernáculo e o santuário. A aula número 1 foi uma aula introdutória. A aula número 2 nós falamos sobre os artesãos. E nesta aula nós vamos estar entrando, como já diz mesmo o tema da lição, no tabernáculo. O tabernáculo, temos que ter a noção que é duas palavras distintas. Tabernáculo e santuário. Tabernáculo a gente entende mais como a parte externa, como a parte visível, como aquela parte que todo o povo do arraial ele conseguia enxergar, conseguia ter uma noção. E a parte do santuário, a mesma palavra mesmo já nos aponta. Santuário quer dizer um lugar santo. Então aponta para a parte interna do tabernáculo. Nós sabemos que o tabernáculo, de uma maneira geral, ele é constituído de 3 partes. A parte externa e na parte interna tem duas partes, 2 antecâmeras, que é a primeira parte, que é o lugar santo, e a segunda parte, que é o lugar santíssimo. Então é bom a gente já ter essa noção, que hoje nós estaremos comentando o tabernáculo na sua parte externa. Antes de nós falarmos do tabernáculo, também temos que ter uma outra noção que nós vamos estar usando muito nesse trimestre, que é a palavra tipologia. O estudo da tipologia. Tipologia nada mais é uma representação pré-ordenada, tentando fazer uma ligação entre o passado, o futuro, entre o presente, o futuro, entre o futuro e o passado. É uma simbologia. E no ramo da tipologia nós encontramos também uma outra palavra que está ligada à tipologia, que é o antítipo. Antítipo nada mais é do que uma representação do tipo. Se o tipo é uma figura, o antítipo é uma representação. O tipo leva ao antítipo. E a gente vê que o tipo ele está dividido aí numa forma grossa de se dizer, praticamente em 3 partes. A gente vê tipo de pessoas, a gente vê tipo de eventos e a gente vê tipos de objeto. Antes de entrarmos na lição, o Antigo Testamento ele é um tipo e o Novo Testamento é o antítipo. Ou seja, os eventos do Antigo Testamento, nas pessoas do Antigo Testamento, as circunstâncias do Antigo Testamento, ela é representada no Novo Testamento. E aí, nós poderemos entrar nesta aula aí, e gastar esse tempo aí falando disso, sobre vários exemplos de tipos e de antítipos. Adão é um tipo, Jesus é um antítipo. O apóstolo Paulo diz que Jesus ele é o segundo Adão. A arca é um antítipo, é um tipo. A igreja é um antítipo.
Jesus Cristo disse que a respeito da vinda do homem, nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o momento, mas ele virá. E ele dá o exemplo do dilúvio, da época da arca, fazendo uma representação. Então, sempre o tipo, ele está representado no antítipo e de uma forma bem clara e bem direta. Mais um exemplo aí, né, porque o tempo já nos permite, é Jonas. Jonas é um tipo, o antítipo é a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus mesmo disse que o Filho do Homem, ele ressuscitaria após o terceiro dia, e ele dá o exemplo de Jonas. Então, só para nós termos uma noção que a tipologia, ela é algo bíblico, ela não é algo inventado pelo homem, ela é algo que Deus se utiliza para esclarecer a sua vontade. Com a tipologia nós entendemos melhor a vontade de Deus e aumentamos a nossa fé, crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Então vamos lá. A lição, né, de número 3, o tópico número 1 fala sobre o pátio entre as tribos de Israel. Então, nesse tópico 1, o interessante é a gente ter uma noção do território de Israel. A gente ter em mente como que funciona isso. A gente vê que o território de Israel, ele está representado em camadas. Existe no mínimo 5 camadas nesse território pela qual nós consigamos distinguir. A gente vê o tabernáculo no centro. Então existe uma camada em volta do tabernáculo, que é a primeira camada. Depois dessa camada a gente vê a tribo de Levi, que está em volta do tabernáculo. A tribo de Levi. Quem são as tribos de Levi? A tribo de Levi quem faz parte é Moisés, faz parte Arão e seus filhos. A gente vê os filhos de Arão, Gerson, Merari, os Coate. Então estes estão acampados nessa segunda camada, em volta do tabernáculo. Aí vem a terceira camada. Qual será essa terceira camada? Será o exército do povo de Israel. Eles estão acampados nessa terceira camada, depois da tribo de Levi. E aí a gente vê a divisão, 3 tribos em cada local. A gente vê leste, oeste, norte e sul. 3 tribos no leste, 3 tribos no oeste, 3 tribos no norte e 3 tribos no sul. Essa é a divisão do exército. Quem faz parte desse exército? Homens de Israel com 20 anos para cima, com uma força robusta para poder lutar contra os inimigos. Depois do exército a gente vê uma outra camada, que é o arraial. O arraial é todo o povo israelita que não faz parte do exército. Quem são estes? São homens, idosos, são crianças, são mulheres e são pessoas que estão enfermas. Esses são as pessoas que fazem parte do arraial. E essa é a quarta camada. E depois vem uma última camada. Qual é essa última camada, Tadeu? Quem faz parte? Quem está nessa última camada? Estão, aliás, as pessoas que foram expulsas do arraial. Expulsa por uma enfermidade que não pode ficar entre o povo, como um fluxo de sangue, como uma lepra, e expulsa devido a um julgamento. Expulsa para onde? Para as cidades de refúgio. Então, as cidades de refúgio, fora do arraial, faz parte da quinta camada. Então, num grosso modo, esse é o território de Israel. Quando nós enxergamos para Israel, a gente vê essas 5 camadas. O tabernáculo no centro e em volta esses outros povos que eu acabei de dizer. Nisso, no tópico 1, a gente pode dizer que Deus ele é representado como o Deus teocentrismo. O Deus que está no centro, que está no controle, que está querendo fazer ou manter uma comunhão com o seu povo. Amém? O segundo tópico
a gente vê o tabernáculo foi um... Não, rapaz. Eu tô na lição passada aqui, a revistinha pulou aqui, ó. Lição 3. Segundo tópico. A construção da cerca do pátio. Aqui a gente pode estar comentando, é bom a gente ter uma noção do que é a cerca. A cerca, ela tem o seu tamanho específico, ela tem os seus materiais específicos, ela tem as suas ordenanças de Deus. Podemos já estar começando sobre o tamanho dela. A revista, ela traz uma medida, porém essa medida a gente sabe que há uma controvérsia a respeito disso. O côvado, na época, não existe uma medida, não é que não existe, a gente não sabe ou não podemos decretar uma medida certa, exata. Como já disse na aula número 1, mais ou menos alguns traz como 45 centímetros, 46 centímetros, uma média entre 45 e 50 centímetros. É bom estarmos usando 50 centímetros para facilitar mais na conta, né? Então a gente já vê um comprimento, levando o côvado a 50 centímetros, a gente vê um comprimento da cerca de 50 metros, a gente vê uma largura da cerca de 25 metros e a gente vê uma altura da cerca de 2,5 metros. Alguns ainda têm noção de ser uma cerca que bate na cintura, né? Não, mas essa cerca ela tem aproximadamente 2,5 metros de altura. Aí a gente já vê que as pessoas que estavam fora do tabernáculo não conseguiam enxergar o que está acontecendo dentro do tabernáculo. A gente já vê aí uma separação mesmo, que é o sentido óbvio da palavra cerca. Nisso a gente já vê colunas, cerca de 60 colunas em volta ou fazendo a totalidade dessa cerca. A gente vê estacas, a gente vê pregos, a gente vê a corda que era feito de cabra, do animal cabra. A gente vê as placas, os cortinhaços que eram feitos de linho fino, um tecido branco, e em cima desses cortilhaços havia uma liga que grudava, né, que fazia a junção de uma coluna com outra coluna, e essa liga era uma liga de prata. Enfim, todos esses têm um significado, todos esses têm um simbolismo. E olhando nesse tópico 2, nós entendemos e vemos Deus como um Deus separado, um Deus que faz a separação, um Deus que não se mistura, um Deus que tem a preservar o seu nome. Ele se priva de algumas situações. A cerca servia para isso, para separar o que é santo e o que não é santo, o que é profano. Então todos esses, como já disse, têm um símbolo, um significado. O tamanho, a cerca, podemos falar do limite, que Deus estabelece limites, que Deus é um Deus de limite, que estabelece limites para o seu povo. As colunas, podemos dizer que Deus, ele aqui simboliza, as colunas simbolizam estabilidade, simboliza firmeza espiritual. As estacas e os pregos eram feitos de bronze. Bronze ou cobre, há uma discussão muito longa sobre isso. Mas aqui nós já podemos, já aponta ao sacrifício de Jesus Cristo. Prego, as estacas do chão para baixo, podemos identificar Jesus morrendo. As estacas do chão para cima, podemos identificar a ressurreição de Jesus. A corda de cabra, a cabra era um animal de sacrifício. Cabra, bode, novilho, cordeiro, os animais, os gados miúdos, né? Tanto suínos, cabrinos, ovinos, enfim, esses animais eram usados para sacrifícios de pecado. Então a gente já vê a corda simbolizando a junção, fazendo a ligação
entre o homem e Deus, se referindo ao pecado. As placas de prata, a gente vê um símbolo de resgate. Prata simboliza resgate. A junção da prata entre um cortilhaço e outro cortilhaço, podemos identificar que Jesus, ele veio para fazer essa redenção, essa junção. O cortilhaço branco, que era a cortina toda branca, de linho fino, o branco representa a justiça, representa a santidade. Então esse tópico é rico, porque todos esses materiais da parte externa, eles eram feitos de bronze ou cobre. E o bronze e o cobre, como eu disse para os irmãos, simboliza o sofrimento. Porque o bronze ou o cobre, ele tem essa particularidade de conseguir ser resistente ao fogo e também ser resistente ao tempo. Então isso já implica a obra redentora de Jesus Cristo. O terceiro tópico fala sobre a porta do pátio. Aqui a gente pode identificar Deus. Aqui a gente já vê, aliás, a divindade de Jesus Cristo, a famosa teofania, que é tão discutida em nosso meio. Por quê? Porque a gente vê uma única porta. Uma porta com 4 colunas, com 3 cortilhaços e com um tecido específico. Essas quatro colunas, ela representa os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que aponta as palavras de Jesus Cristo, que aponta as boas novas de Jesus Cristo. Então, todo o simbolismo da porta, a gente vai ver em Jesus. Uma única porta. Jesus Cristo mesmo disse que Ele é a porta. E é uma única porta. Isso especifica, simboliza a unidade. Jesus Cristo disse que Ele é o único caminho. Jesus Cristo disse que Ele é o único acesso a Deus. E no tabernáculo só existia uma porta. Também nós vimos nesses cortilhaços que existia 4 cores, 4 tecidos nesses cortilhaços. O tecido azul, depois vinha o tecido púrpura, que é a cor roxa, puxando mais para o roxo. Depois a gente vê o carmesim, que é um vermelho, puxa para o vermelho. E depois a gente vê o branco, que é tido como linho fino, que a gente já disse um pouquinho antes aí a respeito da parte da cerca. Então cada cor também tem o seu simbolismo. A cor azul podemos entender como céu, ainda que o céu, a cor dele não é azul, mas no olho humano nós enxergamos como azul. Isso simboliza Jesus, um Jesus celeste, um Jesus como Filho de Deus, um Jesus que veio do céu. A cor púrpura, roxo, a púrpura ainda até hoje é usada pelas realezas. É uma roupa real, identificando Jesus como rei. Como Jesus, como aquele que veio para reinar. E ele mesmo disse que ele trouxe o seu reino. E bem-aventurado é aqueles que estão fazendo parte do reino de Jesus. O outro é o carmesim. Carmesim é um vermelho, aponta para o sangue. Aí a gente já viu um Jesus que veio para sofrer, que veio para morrer, que veio para derramar o seu sangue em resgate de todos. Um Jesus sofredor, um Jesus que veio para pagar o meu e o seu pecado. E o branco, a gente aponta para Jesus como o santo, como o separado, como o perfeito. E cada cor também é identificada num evangelho. O azul a gente vê o evangelho de João, trazendo Jesus como Filho de Deus. Rei, a gente já vê o evangelho de Mateus. Até a genealogia de Mateus aponta Jesus como rei. A gente vê os episódios dos magos, que só está no evangelho de Mateus, que foram presentear Jesus. Jesus como sofredor a gente vê no evangelho de Marcos.
É um evangelho simples, é um evangelho resumido, é um evangelho direto que mostra Jesus sofrendo, aparece Jesus, já leva ao sofrimento e já leva à redenção. É algo simples. Jesus veio, sofreu, ressuscitou e é o nosso Deus. Algo direto. E o evangelho de Lucas, que aponta Jesus como o santo, o perfeito. A gente já vê Lucas escrevendo ou direcionando a sua carta aos gregos, aos sábios, e ele traz Jesus como um santo, como o homem perfeito. E por último, né, a conclusão disso, tem muitos materiais que não foram, que a gente poderia falar, que não está nessa lição, que faz parte do pátio, que é a madeira de acácia ou de cetim, que é o bronze ou o cobre, que a gente falou muito pouco sobre isso, a prata, que estava no cortilhaço em cima, falamos sobre a prata também, e os tecidos, alguns tecidos que não foram mencionados, só foram mencionados aqui os tecidos principais. Todos esses têm a sua tipologia, a sua simbologia, tem o seu antítipo, tem o seu direcionamento, o seu alvo, que é a obra de Jesus Cristo. Se a gente for falar da madeira de acácia, os utensílios que eram feitos de bronze, mas o seu interior era da madeira de acácia. A madeira, a gente pode falar da dupla, aí a gente já vê uma dupla, a gente pode falar da dupla personalidade, ou da dupla divindade, ou do duplo ser de Jesus, que é 100% homem e 100% Deus. A respeito do bronze e do cobre, a gente já aponta ao sacrifício de Jesus Cristo. A respeito da prata, a gente já vê Jesus como aquele resgatador, aquele que veio para salvar. E existia várias moedas, e as moedas tinha moeda de ouro, moedas de bronze e moedas de prata. Porém, a gente já vê a moeda de prata sendo mais circuladas. Havia uma circulação maior na moeda de prata. Até no Evangelho a gente vê Judas traindo Jesus por 30 moedas de prata. Então tudo é um simbolismo, é uma tipologia muito rica. E enfim, podemos falar também da tribo de Levi. Arão teve os seus 3 filhos que ajudaram na administração do templo, na administração do tabernáculo. E porque a gente vê um tabernáculo portátil. Primeiro ele fica no Monte Sinai, depois ele vai andando, o povo de Israel vai andando, o tabernáculo vai andando com o povo. A coluna de nuvem para sobre o tabernáculo, é um sinal que era para o povo parar. A coluna se levantava para partir, e aí o povo entendia que era a hora de desmontar o tabernáculo e andar pelo deserto. Tanto a coluna de nuvem quanto a coluna de fogo. E quem fazia esse desmontar e montar do tabernáculo? Os filhos de Arão, os coatitas, os da tribo de Merari e o da tribo de Gerson. E cada um tinha o seu dever. No caso de hoje, da lição de hoje, que a gente falamos sobre a parte externa do tabernáculo, a gente vê mais quem fazia essas manutenções. A tribo de Merari, que estava ocupada em fazer as tábuas, mexer com as tábuas da parte externa, as travessas da parte externa, a coluna da parte externa, as cordas da parte externa, as estacas e todas as bases da cerca. Era a tribo de Merari que estava responsável em fazer essa administração. Enfim, a aula de hoje a gente vê Deus cuidando do seu povo. Um Deus que expressa comunhão, porque está no meio. Um Deus que expressa a sua santidade, porque é um Deus que mesmo estando no meio, ele não se corrompe, ele está separado.
é um Deus que mostra a divindade de Jesus Cristo. Todos esses elementos apontam ao sacrifício perfeito de Jesus Cristo por mim e por ti. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos, em nome de Jesus Cristo, e que nós tenhamos uma ótima aula.